Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nosso objetivo é fazer a correção da página 15, ok? Então nós temos dois exercícios que vocês tinham que responder na página 15. Então vamos ao primeiro. O primeiro exercício diz o seguinte: quais são os principais tipos de reprodução? Desenhe um esquema para cada um, representando os indivíduos envolvidos e a similaridade genética entre os genitores e os descendentes. Se necessário, use legendas para identificar os indivíduos representados. Bom, pessoal, vocês tinham que responder que os dois tipos de reprodução que nós estudamos até agora é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, tá? Então, eu solicitei que vocês copiassem a reprodução, né? Utilizassem o esquema da reprodução assexuada como exemplo, a reprodução assexuada das bactérias. Então, vamos entender um pouquinho o esquema. Então, vocês têm aqui, ó, primeiro a bactéria, né? A próxima etapa da divisão da reprodução, perdão, o material genético é duplicado, vocês estão vendo aqui pelo esquema. Na terceira etapa, é o início da divisão da parede bacteriana, início da divisão da parede bacteriana. E na quarta etapa, a divisão da parede bacteriana concluída. E por último, a separação das duas novas bactérias, né? Você pode reparar que os dois indivíduos aqui, ó, como resultados, tá? Eles são semelhantes à bactéria original, né? Ou a célula mãe ou a bactéria mãe. Ok, pessoal? Entendendo um pouquinho mais sobre a reprodução da bactéria, né? Imagine uma bactéria como uma bolinha pequena, né? Para se multiplicar essa bolinha, faz uma cópia de si mesma e depois se divide em duas bolinhas iguais. Esse processo é bem simples e rápido. E é por isso que as bactérias conseguem se espalhar tão rapidamente. Vamos entender melhor esse processo? A bactéria primeiro faz uma cópia do seu material genético, que é como um manual de instruções, né? Depois a bactéria cresce um pouquinho, por fim a bactéria se divide ao meio, formando duas novas bactérias idênticas à mãe. Por que as bactérias gostam tanto desse jeito de se multiplicar? Bom, gente, a gente pode declarar ou falar para vocês que é um processo rápido, né? Elas conseguem fazer muitas cópias de si mesmas em pouco tempo. É um processo também fácil, não preciso de um parceiro para se multiplicar como nós, seres humanos, né? Outra coisa, gasta pouca energia. O que é isso? É um processo simples e não exige muito esforço. Mas tem um probleminha, né? As bactérias novas são idênticas às bactérias mãe. Isso pode ser um problema se o ambiente mudar, pois elas podem não conseguir se adaptar às mudanças desse novo ambiente. Tudo bem, então, pessoal? Continuando, pessoal, respondendo aí da pergunta 1, esse é o próximo exemplo que eu pedi para vocês se basearem, é a reprodução sexuada, né? Então, eu pedi para que vocês pudessem fazer o esquema aí, né, da reprodução ou ciclo de vida de um anfíbio, o sapo e a rã, né? Então, nós temos aqui uma representação esquemática, né, de como ocorre todo esse processo. Vamos acompanhar um pouquinho o esquema e entender? Então, vamos lá. Nós temos a fêmea e o macho, né? O que eles fazem? Eles vão lançar os seus gametas, no caso o espermatozoide e o óvulo, na água. Ocorre a fecundação. O que é a fecundação? É um encontro dos espermatozoides junto com o óvulo.
esse óvulo vai se tornar um ovo, né? E dentro desse ovo começa a surgir o que a gente chama um girino. Esse girino sai do ovo e começa a viver no meio aquático, né? Depois ele passa por um processo que a gente vai falar que é a metamorfose, tá? Até atingir a fase adulta de novo. Beleza, pessoal? Então aqui o exemplo, né? Você já parou para pensar como um sapo ou uma rã se transforma tanto durante a vida? E é como se eles passassem por uma mágica, né? Vamos entender como isso acontece. O começo da história, um óvulo e um espermatozoide. Tudo começa quando um sapo e uma rã se encontram na água e liberam seus óvulos e espermatozoides. Esses óvulos e espermatozoides se juntam e formam um óvulo com vida, que a gente chama depois de ovo. Dentro do ovo, um bebê, sapo ou rã, começa a crescer. Quando está pronto, ele sai do ovo e vira um girino. O girino é bem diferente de um sapo adulto. Ele tem cauda, respira pelas brânquias, igual dos peixes, e vive na água. A próxima etapa é chamada de metamorfose. O que é isso? É uma grande transformação, a metamorfose. O girino não fica para sempre assim. Com o tempo, ele passa por uma grande transformação chamada de metamorfose. Durante a metamorfose, o girino perde a cauda, ganha pernas e começa a respirar o ar, né? Ele também muda de lugar para viver e sai da água e vai para a terra. Depois da metamorfose, o girino se transforma em um sapo ou rã, já na fase adulta. Agora ele pode pular, ele pode nadar e até cantar. Quando crescer, ele também poderá ter seus próprios filhotes e começar um novo ciclo. Mas por que os anfíbios precisam passar por essa transformação? Essa mudança, né, ajuda os anfíbios a viverem em lugares diferentes. Ok, pessoal? Então tá aí uma explicação bem resumida aí para vocês entenderem como é que ocorre a reprodução sexuada em algumas espécies, né? Ok? Vamos lá. Pessoal, vamos agora para a questão número 2, tá? E nessa questão número 2, diz o seguinte: cite ao menos uma vantagem e uma desvantagem de cada um dos tipos de reprodução, né? Reprodução assexuada e sexuada, né? Nós poderíamos ter respondido o seguinte, né? Vamos começando pela reprodução assexuada. Qual é a vantagem da reprodução sexuada, né? Perdão, assexuada, tá? Então aí, ó, permite rápida colonização de novos ambientes e produção de muitos descendentes em pouco tempo. Desvantagem da reprodução assexuada: pouca variabilidade genética, o que pode levar à extinção da população em caso de mudanças ambientais drásticas, né? Agora, pessoal, vamos à reprodução sexuada. Qual é a vantagem dela, né? Gera grande variabilidade genética, aumenta as chances de adaptação a novos ambientes e resistência a doenças. Desvantagem da reprodução sexuada: requer a participação de 2 indivíduos, o que pode limitar a produção em populações pequenas, isoladas, tá? Além disso, o processo é mais lento e energeticamente, mais custoso. Ok, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês na solução dessas duas questões.
Se você tiver dúvida, é só perguntar para o professor, tá? Obrigado pela sua paciência e eu espero ter te ajudado bastante. Fiquem todos com Deus.